Agora nós vamos começar um dos principais módulos e um dos principais tópicos sobre o Microsoft PPM ou Project Online. Nós vamos falar das páginas de detalhe do fluxo de trabalho e página de detalhe do projeto. Nesse módulo nós vamos consolidar muito dos conhecimentos que você teve nos módulos anteriores, em que tratamos, por exemplo, dos campos personalizados, de outras informações até agora. O que se trata essa página de detalhes do projeto? Bom, vamos lá abrir o nosso Microsoft Project. Você deve estar no seu portal.office.com. Faça o acesso com a sua conta que você criou de trial. Clique no Microsoft Project ou vá direto para sua empresa.sharepoint.com/sites/pwa. Aqui no meu caso, treinamento 2019-10.sharepoint.com/sites/pwa. Vamos na roldana de configurações e configurações do nosso PWA. O bloco de que trataremos agora é a página de detalhes de fluxo do trabalho e página de detalhe de projeto. O que nós veremos neste módulo? Nós veremos os tipos de projeto, que eu já vou explicar, veremos as fases do fluxo de trabalho, os estágios dentro de uma fase, como alterar ou reiniciar os fluxos de trabalho e as nossas páginas de detalhe de projeto. E a construção vai ocorrer da seguinte maneira. Primeiro nós vamos fazer as páginas de detalhe de projetos, depois nós vamos construir as fases e os estágios, e aí sim vamos definir qual é o tipo de projeto. Antes de avançar, quero fazer uma introdução conceitual. O Microsoft PPM, ele é uma ferramenta de gestão de projetos, programas e portfólio. Uma ferramenta corporativa, um PPM corporativo. E o que isso significa? Isso significa que o Microsoft PPM, ele possui funcionalidades para gerenciar projetos, programas e portfólio, para garantir a governança e também para que nós possamos utilizar workflows, porque a governança está muito relacionada aos workflows. Significa que nós temos fluxos padronizados e temos informações padronizadas. O Microsoft BPM permite fazermos desde a captura das demandas, ou seja, as ideias, um banco de ideias, propostas de projeto, a categorização e o alinhamento estratégico dessas propostas, a seleção e a priorização também dessas propostas. Podemos capturar informações em business case, viabilidade, N maneiras diferentes e construir workflows para a automatização do ciclo de vida dos projetos. Temos a nossa parte de recursos, que está consolidada na central de recursos, onde temos papéis e funções, a captura das demandas de trabalho, a possibilidade de identificar gargalos e a gestão da carga e capacidade. Temos o nosso gerenciamento de projetos, programa e portfólio, que nos permite organizar os portfólios, categorizar os projetos, obter indicadores de desvio e o acompanhamento do desempenho do portfólio em tempo real. Também é possível a elaboração de relatórios, painéis e dashboards, como veremos. Esses painéis e dashboards podem ser para nível executivo, gerencial ou operacional. E na parte de conformidade e governança, os sites do projeto personalizados e os workflows vão permitir que você realmente construa a metodologia da sua organização. Esta metodologia está baseada no conceito de tipos de projeto. O que são tipos de projeto? Tipo de projeto determina qual será a metodologia utilizada para este projeto e determina qual será o workflow para este projeto. Muitas vezes surgem dúvidas quanto à necessidade de criar vários tipos. Nós só criamos um tipo de projeto diferente quando existe uma metodologia diferente. Por exemplo, eu tenho um tipo de projeto que é um projeto de TI. Esse projeto de TI vai obedecer a uma metodologia específica, digamos que nós utilizássemos o Rational Unified Process, que tem o seu conjunto de fases, as suas entregas, e também vai ter um workflow específico, que passa por determinados aprovadores dentro da TI. Então eu crio um tipo de projeto de TI, e digamos que ele tenha uma página de captura, um termo de abertura do projeto, por exemplo, que tenha determinados componentes que não fazem parte de outros tipos de projeto.
Uma vez submetido esse termo de abertura, ele vai para aprovação do CIO, ou de um grupo de gerentes na TI. Uma vez que esse projeto seja aprovado no portfólio, ele entra no seu ciclo de planejamento, que envolve a fase de concepção, envolve a fase de detalhamento, envolve a fase de construção, envolve a fase de testes e a sua fase de aceitação, por exemplo. Se eu tiver um outro tipo de projeto, cuja metodologia é diferente e o workflow é diferente, aí sim eu vou realmente criar um novo tipo de projeto. Eu posso criar, por exemplo, um projeto de engenharia que segue outra metodologia, segue o Construction Extension do Guia PMBOK, por exemplo, segue outro workflow, vai utilizar diferentes páginas de detalhe de projetos. O termo de abertura do projeto de engenharia inclui projeto básico e outras informações diferentes do que nós tínhamos lá no nosso projeto de TI. Então, os tipos de projeto determinam a metodologia e o workflow, que significa que os formulários de captura de informações, chamados de página de detalhes de projeto, podem ser diferentes, o ciclo de vida do projeto e as suas aprovações pode ser diferente, e nós ainda temos a possibilidade de customizar o site do projeto de TI, ser diferente do site do projeto de engenharia, e o cronograma do projeto de TI também ser diferente do cronograma de engenharia. Muito bem, então esses são os nossos tipos de projetos. E para poder construir um tipo de projeto, nós precisamos, em primeiro lugar, elaborar os nossos metadados. Então, o workflow ele vai começar a ser construído na administração do PWA, conforme já fizemos em aulas anteriores. A primeira coisa a se considerar são os dados da empresa ou os metadados que você criou junto comigo anteriormente. Então, metadados. Metadados como, por exemplo, o campo de custo proposto e outros campos que nós podemos criar como campos personalizados. Uma vez criados esses metadados, nós podemos organizar esses metadados e também as informações ou dados nativos do Microsoft Project em páginas de detalhe de projetos. Eu posso ter, por exemplo, uma PDP para o termo de abertura do projeto. Posso ter uma PDP para o escopo do projeto. Posso ter uma PDP para N formulários de captura de informação do nosso projeto. Lembrando que os campos vão ser validados para o tipo de conteúdo que selecionamos lá no dado. Nós tínhamos a opção de fórmula, tínhamos a opção de número, de data, de texto, diferentes campos. E essas PDPs serão organizadas dentro do nosso PWA também em fases e estágios. Então, essas fases e estágios, as nossas fases, elas determinam um acontecimento realmente na nossa forma de fases. Quando você vai passar de fase, é necessário uma aprovação, como se fosse um stage gate, uma revisão de fase. E os estágios são como subfases, são etapas dentro da fase. Então, no PWA, nós vamos configurar esses dados e metadados, organizar isso nas nossas PDPs e organizar isso em fases ou estágios. Porém, parte dessa configuração ou parte dessa criação de workflow precisa ser feita fora do PWA. E esse chamado desenvolvimento, ele é feito em um conjunto de ferramentas, sendo a mais conhecida dela, então desenvolvimento do workflow, a mais conhecida das nossas ferramentas é o SharePoint Designer. Então nós vamos utilizar o SharePoint Designer, vamos fazer o download dele, que é uma ferramenta gratuita, para que você possa automatizar o seu workflow, criando os gatilhos, os disparos e outras coisas que forem necessárias no seu workflow. Porém, também é possível você fazer isso no Microsoft Visio, que tem uma licença paga, ou no Microsoft Visual Studio, que também tem uma licença paga. Então, o que é recomendado, e você não perde nada em utilizá-lo, é o SharePoint Designer, uma ferramenta gratuita para definir o seu workflow. E aí nós voltaremos ao nosso PWA para definir os tipos de projeto. Então, os tipos de projeto
Eles vão utilizar um determinado workflow, vão utilizar determinadas PDPs, vão utilizar determinadas fases e estágios para poder construir o que é chamado da sua metodologia de gestão de projetos. E a grande sacada disso aqui é que a metodologia de gestão de projetos ela está embedded na ferramenta. O que significa isso? Que o gerente de projetos ele é guiado através da metodologia dentro da ferramenta. Só será liberado um novo estágio com novas coisas para ele fazer e preencher quando ele tiver concluído tudo do estágio anterior e tiver também obtido a aprovação necessária. Nas próximas aulas, nós veremos como criar cada uma dessas coisas. Podemos pensar, antes disso, em um exemplo de workflow. O workflow, de uma maneira muito simples, seria o nascimento da proposta de projeto. Então, nós podemos ter um cadastro, a proposta de projeto. Essa proposta de projeto usualmente passa por algum tipo de aprovação, que poderia ser do escritório de projetos, por exemplo. Se ela for aprovada, nós podemos fazer o detalhamento ou o escopo do projeto. Esse escopo ele pode ser revisado pelo próprio PMO, e lembrando que se a proposta for rejeitada, retornaria. Se o escopo não for aprovado, retornaria. E uma vez aprovado, o projeto pode elaborar o seu planejamento, o seu cronograma, recursos e demais aspectos do projeto. Quando ele estiver se aproximando do encerramento, obviamente que durante a execução o escritório de projetos vai estar perto do gerente de projetos acompanhando os relatórios, mas quando ele estiver próximo do seu encerramento, você vai ter uma nova aprovação do escritório de projetos de que aquele projeto pode ser encerrado. Então aqui um fluxo muito simples, nascimento da proposta ou ideia, escritório de projetos aprova, permite você elaborar o escopo, revisa o escopo, se aprovado faz o plano, se o plano aprovado, você vai para a execução e finalmente solicita o encerramento daquele seu projeto. Lembre-se que a nossa metodologia pode ser o mais complexa possível. Se você necessitar de 10 fases com vários stage gates, muitas páginas de detalhe e formulários para capturar informações do projeto, não tem problema. Obviamente que vai ser um fluxo um pouco mais trabalhoso, mas é possível se criar qualquer tipo de metodologia dentro do nosso Microsoft PPM ou Project Online. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.